Vamos continuar falando sobre essa agenda pré-eleitoral, porque nós temos aberto espaço aqui mais expressivos para o PT e o PDT em função dos conflitos que registramos nos últimos 2 anos nesse quadro político. Mas o cenário político da região metropolitana de Fortaleza tem também os movimentos do PL e do União Brasil. Lideranças estaduais e nacionais do União Brasil não jogaram a toalha e ainda acreditam na formação de uma aliança no primeiro turno com o PL na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Mais informações com o repórter Carlos Alberto. A divisão da base partidária bolsonarista na disputa pela Prefeitura de Fortaleza deixa inquietação entre aliados do pré-candidato do União Brasil, ex-deputado federal Capitão Wagner. O atual secretário municipal de saúde de Maracanaú ainda tem esperanças de formar no primeiro turno uma aliança com o PL. As expectativas, porém, são vistas como distantes, uma vez que no planejamento nacional, o Partido Liberal elencou Fortaleza como uma das prioridades. A estratégia se deve a 2 aspectos. O PL precisa ampliar a base de votos nas eleições municipais para consolidar a bancada parlamentar em 2026, o que garantirá um cofre recheado de recursos do fundo eleitoral. O segundo aspecto é que, na avaliação de lideranças nacionais, o PL pode surpreender e levar André Fernandes ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A lealdade ao ex-presidente Bolsonaro é o trunfo que André Fernandes carrega tanto na relação interna no PL quanto na atração dos votos dos eleitores bolsonaristas. Já o capitão Wagner, que nas eleições de 2022, ao governo do estado, fugiu do vínculo com o então presidente Bolsonaro, trabalha para garantir o apoio na área da segurança pública, alimentando, nesse cenário, a possibilidade de chegar ao segundo turno da eleição. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida. Ainda é muito cedo para se jogar a toalha em relação às eleições de 2024. Afinal, estamos começando o ano e a pré-campanha está dando os primeiros passos rumo à Prefeitura de Fortaleza. Então, até o mês de julho, quando serão definidas candidaturas, oficializadas alianças, ainda tem essa esperança e, naturalmente, neste momento, muita conversa, muito bate-papo sobre a acomodação de forças e a formação de agrupamentos de partidos que hoje estão em linhas opostas e que poderão se aliar na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Mas nesse cenário, em relação à União Brasil e ao PL, temos sim 2 pré-candidatos que dificilmente estarão juntos no primeiro turno. E aí você explica as razões, não apenas ou não por questão de vaidade, mas por questão de sobrevivência eleitoral, porque quem disputa a eleição de 2024 já está de olho em 2026. E é um cenário, Luciano, que é de certo modo diferente para o capitão Wagner, que sempre estava acostumado a ser uma espécie assim de eterno favorito da opção, digamos assim, no campo da direita, porque nesta sucessão, nessa disputa agora, de outubro deste ano, ele não está sozinho como opção desse campo ideológico da direita, por conta exatamente do surgimento dessa pré-candidatura do deputado federal André Fernandes. Não há como deixar de afirmar, por exemplo, que essa entrada do André no jogo sucessório divide a direita. Então nós vamos ter PL e União Brasil. O capitão Wagner está acostumado sempre a largar na frente, mas nem sempre isso significa dizer que tem o sucesso, porque a gente lembra que na disputa municipal lá de 2020, ele também largou na frente. Na corrida ao governo do estado em 2022, largou na frente, mas pelo menos ele estava ali como aquela opção isolada do campo da direita. E agora não, ele está tendo que negociar e principalmente vendo no seu retrovisor essa proposta da candidatura ou da pré-candidatura de André Fernandes. Se isso vai dar jogo de união no primeiro turno logo, dificilmente, Luzenor. Pelas declarações
questões que já têm sido colocadas e até por essa razão maior que você colocou aí. O André, por exemplo, sabe que não tem nada a perder em relação a essa pré-candidatura dele. Por exemplo, o André pode até não chegar ao segundo turno da eleição, mas certamente sairá das urnas com uma votação identificada com o bolsonarismo que o possibilita manter visibilidade na caminho da reeleição ou de outro projeto em 2026. Já o capitão Wagner precisa também dessa visibilidade, porque se não disputar a eleição para a Prefeitura de Fortaleza, fica fora do jogo, porque às vezes surgem especulações sobre uma composição do União Brasil e o PDT logo no primeiro turno, e aí sim, pode-se dizer que é um cenário pouco provável, muito pouco provável, porque o político, para sobreviver, precisa disputar a eleição. Esse é o caso do capitão Wagner. Exatamente, Zé Noé. Ou seja, é uma questão que o coloca no seguinte posicionamento: qual é o futuro político que se traça para o capitão Wagner? E essas eleições municipais dá como resposta inicial e imediata isso: ele não pode deixar de disputar. Não dá simplesmente para ficar fora do jogo, principalmente porque tem um horizonte muito curto adiante, 2026. E aí, político que não disputa mandato, meu amigo, a tendência é enfrentar dificuldades futuras. E é isso que o capitão não quer correr. E ele está certo na estratégia dele. Para finalizar, Beto Almeida, nós temos mais 2 minutos para encerrar este bate-papo aqui, nesta quarta-feira de cinzas, olhando para o prédio da Assembleia Legislativa, onde quem nos acompanha pelas redes sociais pode também perceber que estamos aqui de frente ao prédio da Assembleia Legislativa, onde tem conversa e conflitos dentro da bancada do PDT? Um impasse que em parte já foi resolvido, que era exatamente aquela dissidência que existia pela disputa pelo comando do PDT, pela forma como o PDT deveria se comportar em termos de aliado nas eleições, mas que passada essa fase em que os pedetistas dissidentes já deixaram o partido, mesmo a bancada de deputados aqui dissidentes, né, já decidiram que vão deixar o PDT em busca de uma nova legenda, no caso o PSB. Ainda assim, Luzenor, tem ainda um impasse instalado dentro desta bancada. E o que é exatamente esse impasse, Luzenor? É quem será o líder do partido na Assembleia Legislativa. O presidente interino do PDT, o Flávio Torres, já chamou, inclusive, a turma dos dissidentes todo para conversar. Ele diz o seguinte: olha, vocês estão deixando o PDT. Nesse aspecto, a gente quer já discutir uma mudança na liderança. A gente quer que seja um dos nossos que vão aí ficar. Eles referindo aos 3, né? O Antônio Henrique, Antônio Henrique, vamos lá, Lucildo Frota. Lucinildo Frota, que é agora são 4 na realidade, tá certo? É o Antônio Henrique, Lucinildo Frota, o Queiroz e o Cláudio Pinho. E o Cláudio Pinho, perfeitamente. São 4 deputados estaduais ligados ao ex-presidenciável Ciro Gomes, ao ex-prefeito Roberto Cláudio e ao prefeito José Sarto. É a bancada do PDT que hoje é fiel a esse grupo. E qual é a questão? Os demais parlamentares do PDT estão de saída do partido. Queriam acompanhar o senador Ciro Gomes rumo ao PSB, mas foram barrados. Queriam naquele momento porque o Ciro se filiou no último dia 4 e eles gostariam também de terem se filiado ao PSB naquela festa, né, com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Ceará. Olha só, antes do carnaval, o Flávio Torres, que é o presidente interino do PDT, chamou os dissidentes e disse: olha, eu pretendo escolher um novo líder para o partido. Só que o atual líder do PDT na casa, que é o Guilherme Landim, fez uma proposta. Disse: olha, numericamente, aqui a escolha da bancada é feita por uma votação. Quem tiver maioria é ungido o líder da bancada. Nesse caso, eles têm maioria, ou seja, os dissidentes. Do ponto de vista matemático. O raciocínio está corretíssimo. Corretíssimo. E a reivindicação justa, do ponto de vista matemático. Matemático. Aí qual foi a argumentação do Guilherme Landim? Do ponto de vista da identificação com a nova linha do PDT. Ele fez essa proposta pro Flávio Torres. Olha, o senhor nos libera, o partido libera todos os deputados que queiram deixar o partido e a gente não entra na briga pela liderança. Aí o Flávio disse: de jeito nenhum. Isso não é uma definição que cabe ao diretório estadual. A questão da liberação de parlamentar para deixar a sigla é da executiva nacional. Então, não é comigo. Beto. Acabou o tempo. Pois acabou também a conversa, por enquanto, do PDT. Pois é, Beto, eu ainda estou ouvindo música de carnaval aqui. Cadê a música de carnaval? Marcos Furlan, ainda é carnaval.
A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, a gente faz este bate-papo nesta quarta-feira de cinza de forma mais contraída, mas torcendo que todos estejam em paz, voltando da folia, do descanso, dos retiros, para retomar a vida com normalidade. Porque aqui no Jornal Alerta Geral, nós já estamos aqui em ritmo de atividades de trabalho, falando assuntos que interessam a você, ouvinte internauta. Daqui a pouco, muito mais com Marcos Surlan. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa quarta-feira. E agora vamos acalmar os espíritos, porque estamos na Páscoa, Luziano, né? Agora é Páscoa. Um bom dia a todos.